Significando Coisas, Vida de Artista. Aqui é Kelvin com vocês e hoje vamos falar sobre a vida de artista de Naoki Urasawa. Essa semana tivemos o Dia do Escritor e para comemorar esse dia vamos falar sobre um dos principais mangakas da atualidade, Naoki Urasawa. Ele começou a trabalhar na década de 80 e ainda hoje escreve histórias de quadrinhos. E hoje vamos falar sobre a sua bibliografia e sobre um pouquinho das suas histórias. Aqui atrás nós temos 3 de suas principais histórias: Master Keaton, Monster e 20th Century Boys. Infelizmente eu não tenho outra que saiu aqui no nosso Brasil, que foi Pluto, por questões de ser difícil de achar e por questões de preço também. Cronologicamente, os seus trabalhos são bem difíceis de ser comensurados, né? Porque muitos deles foram lançamentos de one-shots, foram lançamentos de antologias e também trabalhos com outras pessoas, né? Com outros escritores, certo? E infelizmente poucos trabalhos deles vieram para o Brasil, sendo apenas esses 4 que eu falei para vocês. Agora vamos ver como iniciou a sua carreira. A sua carreira iniciou na década de 80, quando ele foi a uma das grandes companhias de mangá, chamada Big Comic, sob o guarda-chuva da Shugaku. Naoki Urasawa, naquele tempo, ele não queria ser escritor nem desenhista. Ele foi atrás de um lugar como administrador. Ele queria trabalhar com negócios dentro da empresa Shugaku. Só que ele levou o portfólio dele, e dentro do portfólio, além de ter outros trabalhos vinculados à administração, também tinha desenhos e histórias que ele já havia escrito, que ele nunca tinha mostrado para outras pessoas. A galera da Shugaku se interessou pelos trabalhos dele e acabou contratando não como uma pessoa da administração, mas como um escritor. Só que, para ele trabalhar como escritor, ele precisava de também um aval do público. E em 1982 ele participou de uma premiação para o mangá do ano, de artistas que estavam estreando naquele ano de 82. E com seu esforço ele conseguiu ganhar o primeiro prêmio da sua carreira e conseguiu se tornar finalmente um mangaka. As empresas que ele trabalhou sob o guarda-chuva da Shugaku foram Weekly Shonen Sunday, Big Comics e Big Comic Spirit, né? Então ele trabalhou sob esses 3 guarda-chuvas, né? Sendo cada um dessas empresas uma empresa para um gênero específico e uma demografia específica de mangá, certo? Lá as empresas de mangá elas são divididas por demografias, né? Então por isso nós temos as de shonen, né, e tal, etc, etc. A Weekly Shonen Sunday publicava shonen, né? A Big Comics publicava comics em geral, principalmente para o público adulto, né? E a Big Comics Original, né, publicava materiais originais que só um escritor publicava, né? Era trabalhos solos, né? Então ele publicava para essas 3 revistas durante os anos 80. O primeiro trabalho que ele teve foi em 83. Ele fez um trabalho cujo nome é Beta, né, ou Beta em inglês, né, e eu vou apresentar a imagem bem aqui. O Beta, né, foi um trabalho vinculado ao Golgo 13, né, que é um mangá de assassinos, né, que tem uma longevidade imensa, né, que vem desde os anos 70 até 2009, né, então foi mais de quase 200 volumes publicados do Golgo, né, e eles tinham uma revista que era publicada por vários artistas e tinha contos específicos daquela história, né, do Golgo 13, e o Naoki Urasawa conseguiu escrever uma dessas histórias. Em 84, né, ele teve o primeiro trabalho serializado dele, né? Então o primeiro trabalho que foi em série, né, foi semanal. Esse primeiro trabalho ele foi publicado, né, pela Big Comics Original, né, e o nome dela é Dancing Policeman, esse mangá bem aqui, né? Ele foi publicado em 7 capítulos e, no entanto, nunca foi trazido para o Oeste, né, nunca foi localizado. Seu primeiro trabalho serializado, ou seja, né, publicado semanalmente, foi publicado pela Big Comics Original
e o título é Pensim Policimen, né? Esse trabalho dele aqui. Foi publicado em 7 semanas, né? Ou seja, 7 capítulos, e ele nunca foi traduzido para outras línguas, além do Japão. O seu segundo trabalho, que foi do ano de 1985, é chamado de Pineapple Army, né? Foi o primeiro trabalho dele, que ele trabalhou com uma pessoa que escreveu o texto, ele desenhou, certo? Que foi o editor dele, né? Cujo nome é Kawashima Misaki, certo? Então esse trabalho dele não foi sozinho, foi um trabalho conjunto, e é um trabalho que se tornou de vários capítulos, certo? Ele trabalhou de 1985 até 1988, certo? Ou seja, foram 3 anos de série do Pineapple Army, totalizando cerca de 10 volumes, né? Contudo, nenhum dos volumes vieram para o Brasil, mas somente um volume foi para os Estados Unidos no ano de 1988, pela Viz Comics. No entanto, foi publicado em capítulos do tamanho de revista, né? Como o Akira foi publicado a primeira vez lá nos Estados Unidos. Você lê, né, na forma americana, né, na forma ocidental, e foram divididos todos os capítulos. Os 10 capítulos do primeiro volume foram divididos em revistas. Nunca mais foi produzido ou publicado outro capítulo para o nosso ocidente. Um fato interessante, né, que as capas do Pineapple Army foram produzidas pelo Dave McQueen, né, que foi o cara que fez as capas para o Sandman e para o Asilo Arkham, né. No ano de 1986, ele conseguiu, né, publicar o seu primeiro trabalho solo, certo? Enquanto ele ainda fazia o Pineapple Army, né, que esse trabalho foi o Iawara. Iawara é uma história sobre uma mulher prodígio, né? Ela é prodígio em judô, e foi uma série publicada e muito famosa no Japão, publicada em 29 volumes. Né? Foi um mangá um pouco diferente, né? Ele estava trabalhando com questões de suspense, de comédia, e agora ele começa a trabalhar com questão de shonen, né? Ele faz um trabalho de shonen, mas não um shonen comum, né? Um shonen de esportes, né? No caso o judô. E Iawara foi muito apreciado no Japão, mas nunca foi trazido para o Ocidente, certo? Nunca foi traduzido para o inglês nem para as outras línguas ocidentes. Em 87, ainda enquanto trabalhava no Iawara, né, como eu disse para vocês, teve 29 volumes, né, ele trabalhou até na década de 90 com Iawara. Em 1987, ele teve o seu primeiro trabalho, né, que foi altamente premiado, que está bem aqui, que foi Master Keaton, né? Master Keaton começou a ser serializado em 1987. Ele foi publicado de 1987 a 1994, certo? Ele foi publicado, né, em 18 volumes, certo? Na língua inglesa, ele foi publicado em 12 volumes, certo? Em Perfect Editions, assim, certo? Os 18 volumes da série foram publicados nesse formato, em que cada volume desse, né, equivale a 1,5 volume do Japão, certo? Essa história ele publicou em coautoria com outras duas pessoas, certo? A partir do volume 10 que ele começou a trabalhar sozinho. Ou seja, a partir do volume 6 dessa série aqui, o Naoki Urasawa assina sozinho essa série, certo? Master Keaton. Vocês leem aqui, né? Um deles é o editor dele e o outro é uma pessoa que é o principal escritor do Gogol 13, certo? Esse carinha aqui. O principal escritor do Gogol 13 também participou da criação do Master Keaton. Falando sobre a história do Master Keaton. Master Keaton, mais uma vez, né? Como sempre, ele é um prodígio, né? Ele tem 36 anos e ele tem 3 empregos, né? Ou 3 profissões diferentes. Ele é professor de arqueologia numa universidade do Japão. O seu segundo emprego, né, ele trabalha com apólice de seguro, né? Ele é um investigador de apólice de seguro. E é um trabalho bastante arriscado. E para ele fazer esses trabalhos arriscados, né, ele tem uma terceira profissão, né, que ele deixou essa profissão. Ele era da SAS, né, o Serviço Secreto lá do Reino Unido, né, lá da Inglaterra.
que ele trabalhou lá por bastante tempo, né, como uma pessoa que treinava os outros profissionais na arte de conseguir sobreviver no campo de batalha, certo? Então ele é um especialista na sobrevivência e ele consegue usar qualquer tipo de arma em qualquer coisa ele consegue transformar em arma. O cara é um MacGyver, certo? Buster Keaton, recomendo bastante, ganhou vários prêmios e é uma história, né? Por episódios, cada capítulo é um episódio e teve já adaptação em anime, um anime de 37 episódios, certo? Recomendo bastante. Quem gosta de séries episódicas, né, vale muito a pena. Em 2008, Naoki Urasawa retorna ao Buster Keaton, né, e publica Buster Keaton Remaster, né, que ainda não foi publicado aqui no Ocidente. Essa série que eu mostrei para vocês aqui, ela foi publicada de 2014 a 2017 nos Estados Unidos. No Brasil ainda não foi serializado, certo? Nunca foi traduzido para a língua portuguesa. E agora pulamos de 87, certo? Lá para 93, né? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Ele estava trabalhando no Yawara e ele estava trabalhando no Buster Keaton ao mesmo tempo durante cerca de quase 10 anos. Certo? Vamos pular para 93. Em 93 ele termina a sua primeira série solo, que é o Yawara, né? Os 29 volumes foram publicados. E a Big Comic Original chama ele para escrever mais um título solo. O que é que ele faz? Ele faz mais um shonen com uma personagem feminina e é um shonen de esportes. O nome desse shonen é Happy. O Happy não é mais uma história de judô, né? É uma história agora de tênis. E conta a história de uma mulher, o nome dela é Miyuki, e a Miyuki, ela tem uma motivação bastante diferente da Yawara, né? A Yawara, o pai dela era treinador de judô, e ele constantemente motivava ela a continuar treinando, né? Tanto que ela não gostava de judô no começo da história, né? Só que depois ela começou a criar bastante incentivo e ela começou a gostar do que estava fazendo, certo? Já a Miyuki, ela não entra no tênis por querer ou por algum motivo que é vencer, certo? Ela entra por conta de uma dívida do irmão dela. O irmão dela tem uma dívida com a Yakuza e ela acaba entrando no tênis para poder ganhar prêmios e pagar a dívida do seu irmão, né, que está sentenciado à morte pela Yakuza. Essa série foi publicada entre 93 a 99 e teve 33 volumes, certo? Essa série, a Happy, ela foi adaptada em 2 filmes live action, teve 2 adaptações de filme live action. Estamos em 93, agora vamos para 94. De 94 a 1999, Naoki Urasawa publica a sua série mais premiada e a sua série mais bem falada e mais publicada em todo o mundo, certo? Essa série, ele teve a ideia em publicar no mesmo ano que ele publicou Yawara, ou seja, em 86, só que seu editor na época disse que não seria tão interessante para o público, né? Não seria vendável, não daria dinheiro para a editora ele publicar aquilo naquele momento. E eu estou falando da série Monster, né? É até engraçado, né? Você ouvir que essa série não foi publicada em 86 porque o editor achava que não ia vender, né? Essa série, né, uma das justificativas do editor é que ela se aprofunda muito na questão médica, né? Ele fala bastante sobre como funciona a questão médica e tal, a pesquisa, etc, né? E ele só foi publicado em 94, né? Ou seja, quase 10 anos depois que ele teve a primeira ideia, que foi começar a ser publicado o Monster, né? E nisso ele já era uma pessoa mais famosa, né? Ele já tinha mais experiência, então... E lembrando que a Yawara, né, foi a primeira série que ele serializou mesmo, né? Então não tinha como ele ter tanta experiência para colocar isso, né, de maneira vendável, certo? Então aqui nós temos o Monster, certo? Que foi publicado até 1999. Pronto, o Monster foi uma das séries mais publicadas do Naoki Urasawa. Um ponto engraçado, uma curiosidade para você saber sobre essa história, é que o Naoki Urasawa, ele assistia muitas séries policiais americanas, né? Entre elas The Fugitive, né,
que foi uma série que saiu nos anos 60 lá nos Estados Unidos e que o Naoki Urasawa era muito fã, né, que conta a história de um cara que foge, né, e tenta não ser preso. E em Monster, né, quem leu essa história, quem conhece um pouco, né, sabe que ela fala um pouco sobre isso, certo? A história de Monster conta a história do Tenma, né, Kenzo Tenma, um médico, certo? Um médico, mais uma vez, prodígio, certo? Japonês e que vai fazer seus estudos na Alemanha. Só que acontece, né? Ele chega, né, no meio dessas suas pesquisas a ter um embate moral. Se ele deve trabalhar, né, vinculando a política ou se ele deve trabalhar vinculado à ética médica, certo? E ele acaba se botando em vários dilemas, certo? Entre os dilemas, se tornar um criminoso, certo? Que é o que acontece com Kenzo Tenma na nossa história, certo? É uma história muito famosa. Para mim, é uma das melhores novelas já escritas, né? De detetive e também de suspense. E vale completamente a pena você ir atrás de conhecer Monster. Monster foi adaptado para o anime em 74 episódios, entre 2004 e 2006, e foi primeiramente publicado em língua inglesa pela Viz Comics em 2008, né? Então, e aqui para o Brasil foi trazido pela Panini, né, 2 vezes, pela primeira vez em 18 episódios, em 18 volumes, pela primeira vez 18 volumes, e pela segunda vez nessa versão aqui que eu considero a melhor publicação editorial da Panini dos últimos 20 anos de atuação dela no Brasil, cara. É lindo, olha isso. É lindo. Certo? Que eu me lembre, né, eu paguei cerca de 25% de desconto em cada volume desse aqui, então eu paguei pouco mais de R$400 em todos os 9 volumes. Certo? Na época, certo? Foi 2020, eu acho. Antes da pandemia. Agora, né, em 1999, nós temos uma outra série do Naoki Urasawa. Em meados de 1999, certo? Enquanto o Naoki Urasawa ainda publicava Monster, ele estava terminando a sua história Rap, né, que teve 33 volumes. Quando ele estava terminando o último capítulo, né, em 99, ele se deitou, né, na sua banheira para tomar um banho, relaxar. E ele estava ouvindo na sua televisão um cara dos Estados Unidos dizendo que sem eles, né, o século XXI nunca viria, né? A gente nunca viria até o século XXI sem a ajuda deles. E ele teve uma ideia. Cara, eu vou ter que fazer uma história sobre isso, né? Sobre esse século XXI que está vindo. Então ele descansou durante uma semana e começou a escrever um pouco sobre o que viria a ser o 20th Century Boys, né? Que é essa história aqui, que é a segunda série mais premiada do Naoki Urasawa, né? Publicada em 23 volumes aqui no território nacional e em Perfect Edition em 12 volumes. Essa série ela é bastante famosa porque ela conta a história, né, de um grupo de amigos, certo? Que eles crescem durante o Apollo 13, né, a primeira ida à Lua. Eles crescem com vários sonhos, né, para o futuro. Só que acontecem diversas coisas que acabam dando errado. E nós vemos os adultos, né, trazendo várias questões que hoje em dia tem sido discutido, inclusive em séries como do Stranger Things, Turma da Mônica e outras coisas, certo? É uma história muito boa para adolescentes e eu recomendo bastante. Um ponto bastante interessante de falar é que no ano 2000, né, ele tentou escrever isso aqui durante todo o ano de 1999, mas ele não teve êxito, certo? Porque em 2000 ele acabou ficando muito doente, certo? Ele foi hospitalizado porque ao mesmo tempo que ele estava escrevendo o 20th Century Boys, ele também estava escrevendo Monster. E ele teve bastante esforço físico e não é algo que é surpresa para nós, mas os mangakas ficam bastante doentes, né, por esforço físico. E ele foi internado por exaustão, né? Passou algumas semanas inclusive em estado grave, né, por exaustão, e depois ele se recuperou e conseguiu trazer
pelo incrível que pareça, essas duas obras-primas ao mesmo tempo. Após isso, né, nós vamos para o ano de 2005, certo? Ele conseguiu publicar essa pérola, certo? E dessa pérola, né, ele terminou em 2005, isso aqui. Ele conseguiu publicar 3 filmes, né, que são adaptações disso daqui, que saíram de 2008 a 2009. 3 filmes live actions. Nunca foi adaptado para anime, mas quem sabe um dia, né? E nós temos também a promessa que a Panini vai trazer para o Brasil nesse mesmo formato, né? Formato de luxo, certo? Vamos lá, Panini, tá na hora. Em 2005 ele publicou Pluto, né? Outra série bastante premiada e que foi bastante discutida, né? Porque ele não estava conseguindo escrever essa história, né? Essa história nunca foi publicada do Osamu Tezuka, certo? Essa história só existia em script, só existia em roteiro, certo? É uma história do Astro Boy, que o título dela na época, né, é O Robô Mais Forte do Mundo, certo? Só que por ela nunca ter sido publicada, por ser só roteiro, né, havia vários problemas de direitos autorais, né, que ele teve que discutir com a família do Tezuka e também discutir com a editora dele se eles conseguiam comprar, né, os direitos autorais para conseguir publicar Pluto. Né? Graças a Deus deu certo, a editora conseguiu pagar e ele conseguiu publicar essa história que é considerada uma das melhores histórias do Naoki Urasawa. Né? Publicada em 8 volumes no Japão e no território nacional aqui também, trazido pela Panini. É uma história que conta bastante coisa sobre a questão da cidadania, né, do que é ser humano, né, o que um robô, qual a diferença entre um robô e um ser humano, né, o que traz essa questão da humanidade para o nosso momento, né, é um assunto bastante atual. Em 2009, né, a Viz trouxe para a língua inglesa, né, e aqui para o Brasil foi trazido em 2018 pela Panini. E agora nós damos um pulo, né, de 2005 para 2008. Em 2008 ele publicou mais uma série, essa série solo, somente ele que escreveu e desenhou, que é o Billy Bat. Essa série aqui. Infelizmente, né, certo? A gente não sabe se ela vai ser trazida para o Ocidente por diversos problemas, né? Diversos problemas de direitos autorais. Porque o Billy Bat, né, esse desenho aqui, ó, ele se parece bastante com o Mickey e também se parece bastante com o Batman. Né? Então deve dar para bastantes problemas de copyright, né, direitos autorais, se ele for trazido, localizado aqui para o Ocidente. Né? Então dizem as más línguas, né, que vai esperar até os direitos autorais do Walt Disney, né, ser cortados quando isso acabar daqui. Eu acho que tá próximo já, né? Já acabou. Tá próximo de isso chegar e provavelmente quando isso acontecer ele será localizado. Billy Bat conta a história de um escritor americano, olha as coincidências, de um escritor americano que ele criou esse personagem, né, porque quando ele foi para a guerra lá no Japão, ele viu um desenho em uma parte lá da guerra, ele viu um desenho ele viu um desenho de um ratinho que era um morcego e ele trouxe aquela imagem, né, que ele viu lá no Japão e ele fez todo uma história, né, que ele ficou bastante famoso, foi o Billy Bat. Né? E então, né, quando ele está mais famoso, né, ele já tem bastante dinheiro, ele volta para o Japão para tentar saber, né, quais são as origens do Billy Bat. E ele acaba se envolvendo em assassinatos, né, em bastante séries e tal, aquela questão toda que o Naoki Urasawa gosta de fazer. Né? Ele faz todo o mistério sobre essa questão do que é uma coisa, né? Assim, uma coisa que a gente nem às vezes acha nada a ver, né? E o Billy Bat, né, já é uma série encerrada, ela foi de 2008 a 2016 e ela já foi totalmente serializada em 20 volumes. Namisaki, né, o editor principal do Naoki Urasawa, das séries dele, né, diz que ele nunca tinha percebido que ele estava escrevendo uma história vinculada como se fosse o Walt Disney, né, a história do Walt Disney. Então, dizem, né, que ele diz que não foi algo proposital que o Naoki Urasawa estava fazendo. Então, porque muitas pessoas dizem que o Walt Disney ele fez muito plágio com
o Osamu Tezuka, né? E todos nós sabemos, se existe o maior fã do Osamu Tezuka, com certeza é o Naoki Urasawa, certo? Vamos lá, vamos pra frente. Agora acabaram, né, as principais séries serializadas dele, certo? A última série serializada dele, vou falar por último, que ela ainda está sendo publicada no Japão. Agora nós vamos falar dos one-shots e de contos, né, shorts que ele escreveu. Primeiro é Sneeze, né, esse daqui. Já foi publicado nos Estados Unidos e tem planos já de ser serializado aqui para o Brasil, né? Um volume único com vários contos que ele escreveu durante a sua carreira. Outro também one shot é o Mujirushi, né? Que faz parte das séries do Louvre, certo? E esse Mujirushi ele fez de uma forma diferente dessas do Louvre, né? Provavelmente essa série vai ser publicada pelo Pipoque Nankin se eles conseguirem os direitos autorais, certo? Essa série visitou outra parte do museu, né, que são as partes que ficam escondidas, né, as partes que só conseguem entrar no museu principalmente as pessoas que trabalham lá ou pessoas especializadas em arqueologia, né? Então o Naoki Urasawa conseguiu fazer um mistério com mais essa questão do Louvre. Então nós temos também agora a última série serializada do Naoki Urasawa, que é Asadora. Asadora, né, é uma série que foi publicada até o momento, né, seis volumes no Japão e já foi trazida pela Viz Comics, né, Viz Media lá nos Estados Unidos, e está sendo publicado agora no final do ano o 5º volume. Asadora conta a história de uma garota, né, mais uma vez, um personagem principal feminina. Ela teve um ataque na sua infância de um monstro gigante, um kaiju, e quando ela cresceu, ela começou a pesquisar sobre esses monstros, né? E eles começaram a aparecer novamente no Japão. E ela passou a ser a principal pesquisadora desses kaiju, né? Então é uma série bastante interessante sobre monstros. Vamos lá. Então essas foram todas as séries da carreira do Naoki Urasawa, né? O ponto principal que eu posso levar em conta aqui do nosso mangaka, né, é que ele foi sempre uma pessoa muito dedicada, certo? Ele fez várias publicações de shonen, de comédia, de histórias adultas, né? Ele fez de tudo, né? Histórias de guerra, e sempre ele foi dedicado, né? Sempre foi histórias muito boas. Mas não é porque ele focava no gênero, certo? Ele sempre focou numa coisa que é muito importante, que é em trabalhar o personagem principal, certo? E quando você consegue trabalhar aquele núcleo dos personagens, né, você consegue escrever qualquer história, né? Então ele hoje, em atuação, ele é um dos principais mangakas atuais, né, da nossa contemporaneidade. Vamos lá, você admira também o Naoki Urasawa? Você gosta das séries dele? Né? Se você gosta das séries dele, qual é a sua favorita? Se você tem alguma das séries, ou se você nunca leu essas séries dele, você se interessou vendo o nosso vídeo? Escreve aqui nos comentários qual é a sua série favorita. A minha eu já falei, você percebeu? Vamos lá. Segue a gente nos nossos outros canais e continue esperando por nós que nós vamos voltar. Significando Coisas, Kelvin aqui, falou.